Quanto menor esse viveiro, menos eficiente é do ponto de vista de estabilidade de qualidade de água. Viveiros pequenos oscilam mais a qualidade de água. Quando ele oscila mais a qualidade de água, eu tenho mais dificuldade de manter os peixes com alto rendimento, manter os peixes com baixo nível de estresse. Então, isso para viveiros pequenos. E para viveiros pequenos que eu falo assim, viveiros pequenos de menos de 1 hectare de lâmina d'água, de menos de 1 hectare de lâmina d'água. Agora, quando eu tenho viveiros aí de 1 hectare de lâmina d'água ou mais do que isso, essa água ela fica mais estável, ela oscila menos. Quando a qualidade de água oscila menos, eu tenho um peixe mais estável também. Eu tenho um peixe menos estressado. Se eu tenho um peixe menos estressado, eu consigo trazer mais eficiência de produção para esses peixes. Então, né, quando a gente olha lá para os viveiros grandes, então quando eu falo de grandes viveiros, acima de 3 hectares de lâmina d'água, tá? Um único ambiente ali, um único reservatório acima de 3 hectares de lâmina d'água, de 3 ou mais do que isso, tá? Quais que são as vantagens desses tamanhos de viveiros aí, acima de 3 hectares de lâmina d'água? Então, eu vou falar aqui, ó. Biomassa. Então, a quantidade de quilos de peixe produzido dentro de um viveiro desse, mesmo que você trabalhe com baixa densidade, né? Menos de 1 quilo de peixe por metro quadrado, você consegue ter biomassa, uma quantidade de quilos de peixe muito grande. Isso é um ponto favorável. Por outro lado, você, além disso, você também consegue mais facilidade do controle financeiro. Essa é uma das questões que eu tenho muitos alunos e clientes com dificuldade. Então, tem lá pisciculturas com pisciculturas com vários viveiros, e aí não consegue saber qual é o custo de produção do viveiro 1, qual é o custo de produção do viveiro 2, qual é o custo de produção do viveiro 3 e assim por diante. É mais difícil de ter esse controle especificamente por viveiro, né? Que é o ideal, que seria a maneira ideal de a gente conseguir ter o controle. Então, quando você tem um único viveiro, né, que seja um grande viveiro, você tem mais facilidade, mais assertividade em fazer esse controle financeiro. Fica mais fácil mesmo, né? Estabilidade de água, você consegue ter a ventilação a teu favor. Quanto maior for o tamanho desse viveiro, mais o vento é favorável a ter a movimentação de água. E ter movimentação de água por conta da presença dessa ventilação faz com que você tenha aí maior oxigenação mesmo por parte dos, né, dentro dessa represa. Faz com que você tenha uma movimentação de água já natural, e isso facilita pensando em qualidade de água, que a qualidade de água traz eficiência produtiva, é diretamente proporcional, tá? A qualidade de água com eficiência produtiva. Então, esse é um índice que a gente não pode deixar de olhar. Agora, por outro lado, olha os contras de ter grandes reservatórios. Então, quanto maior o viveiro, menor o volume de renovação de água. Então, né, se você tiver lá o mesmo volume de renovação de água, mas tem um grande viveiro ou um pequeno viveiro, no pequeno você vai ter um volume de renovação de água maior. Com isso, você consegue colocar uma densidade, ou seja, produzir quilos de peixe por metro quadrado maior em lugares onde você tem maior renovação de água, porque essa produtividade ela está diretamente relacionada também com o volume de renovação de água, que influencia a qualidade de água. Outra questão, é mais fácil fazer um manejo de alimentação de peixes trazendo lotes homogêneos quando você tem viveiros pequenos. Então, imagine aqui, ó, eu tenho um grande viveiro lá de mais de 3 hectares de lâmina d'água e eu preciso jogar a ração, distribuir a ração ao longo desse viveiro de 3 hectares de lâmina d'água. Então, os peixes no início, quando você começa a jogar ração, os peixes já começam se amontoando. No começo eles vão se amontoando, aí eles vão espaçando, né? Conforme você vai espalhando essa ração. Quando você tem um viveiro pequeno,
Isso facilita porque eles não vão se aglomerar, eles não ficam subindo um por cima do outro, né? Atrapalhando um ao outro ter esse consumo de ração. Então, em viveiros pequenos, você tem lotes mais homogêneos. E é claro que, de novo, isso não é uma regra porque está relacionado com a eficiência de manejo alimentar que cada piscicultor vai fazer. Porque se você tem um viveiro pequeno e joga toda a ração para o peixe que está dentro daquele viveiro, num único ponto, você vai continuar tendo lotes heterogêneos, né? Diferença de tamanho, peixes pequenos, peixes grandes, lá no final do ciclo de produção. Então, está relacionado com a estratégia de manejo alimentar? Tá. Mas em viveiros pequenos, isso é mais fácil de ser conseguido do que em viveiros grandes. Olha outra grande dificuldade, né? Um ponto contra grandes viveiros. Você precisa ter redes de despesca muito maiores. Então, essas redes de despesca são mais caras, né? Então, quanto maior o tamanho do viveiro que você tem, maior o tamanho da rede para fazer a despesca que você precisa, essa rede é mais cara. Quanto maior o tamanho da rede, mais gente você precisa para participar do processo de despesca, e dependendo do tamanho do viveiro, muitas vezes precisa de maquinários, né, de tratores que ajudem aí fazer essa retirada, puxar mesmo a rede no momento da despesca, por conta do peso, por conta da quantidade de peixes que vem dentro da rede de despesca. Então, isso é um ponto que dificulta, né, que é um ponto desfavorável à produção de peixes em grandes reservatórios. Outra grande dificuldade aí, eu tenho mais dificuldade em fazer tratamento de doenças, por exemplo, se acometer uma doença dentro do viveiro. Então, imagine você precisar fazer o uso de produtos químicos ou mesmo de medicamentos em peixes que estão sendo produzidos em grandes reservatórios. Muitos dos produtos que a gente usa na produção de peixes para tratamento de doenças é feito diluído na água. Então, quanto maior o volume de água que você tem disponível, maior vai ser a quantidade de produto que vai precisar ser utilizado. Então, isso traz isso sem contar que, assim, por mais que a gente consiga usar produtos químicos em reservatórios muito grandes, você perde um pouco o controle de fazer esses tratamentos. Então, você traz, né, um ponto de ineficiência para o sistema de produção. Então, em grandes reservatórios, então em viveiros aí de 3, né, 4, 5 hectares, mais do que isso, é mais importante ainda nós trabalharmos a produção de peixes de maneira preventiva, cuidando da qualidade de água, evitando o aparecimento de doenças, porque depois que esses problemas já estão instalados, isso se torna um grande desafio para conseguir fazer o controle e tratamento, né, dessas doenças aí, desses parasitos que podem vir a surgir, tá? Vamos ver o que mais que eu anotei aqui para falar para vocês. Eu anoto tudo porque senão é muita coisa e passa batido. Agora vamos ver quais são as vantagens de a gente ter viveiros pequenos. E quando eu falo pequenos, é até 3 hectares de lâmina d'água, tá? Então, viveiros aí de meio hectare, 1 hectare, né, até 3 hectares de lâmina d'água. Facilidade de despesca, eu posso usar redes menores, eu preciso de menor quantidade de pessoas. Dificilmente em viveiros de até 3 hectares a gente precisa o uso de maquinários para fazer a retirada da rede para despesca. Então, são redes mais baratas, menor equipe para fazer essa despesca e não uso de equipamentos, né, tratores aí para fazer a retirada desses peixes de dentro do viveiro. Proporciona que eu consiga fazer uma despesca total, isso eu não tinha falado lá antes, né? Então, em grandes represas, imagine que você tem lá uma represa de 5 hectares de lâmina d'água, e se você produzir 50 toneladas de peixes, você vai passar ali pelo menos 5, 6 despescas para conseguir tirar 100% do peixe. E aí vai demorar algum tempo para esse peixe ser retirado. Quando você tem viveiros de até 3 hectares de lâmina d'água,
facilmente você consegue aí em 2 ou no máximo 3 despescas retirar 100% do peixe num espaço de tempo muito menor. Então, isso é uma vantagem, né? O período de despesca é menor, você consegue fazer despesca total, retirar 100% do peixe em um espaço de tempo menor. Você consegue fazer escalonamento de produção. O que é o escalonamento de produção, né? É fazer o uso desses pequenos viveiros da propriedade. Então, tem 3 viveiros dentro da minha piscicultura. Fazer a retirada de peixe a cada 90 dias, 60 dias, dependendo do planejamento aí. Coisa que se você tem um único viveiro, você não é possível, né? Você precisa tirar o peixe todo de uma única vez. Chegaram ao peso de abate e aí vai retirando, né? Começa a retirar esses peixes. Então, essa é uma vantagem dos pequenos e uma desvantagem dos grandes viveiros.